Capítulo 32. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o senhor. E vem com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que, se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão. E agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem: Vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: Quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: Quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim: Estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo aí atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram,
Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: Solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o senhor não me abençoar. Como você se chama? Jacó. O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome. Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Capítulo 33. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e, por último, Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os 2 choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: Quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. E o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Por meio deles, pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Bem, vamos embora. Eu vou na frente. Meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho que pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o senhor mora. Então, deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Não, não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão.
Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Capítulo 34. Certa vez, Dina, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: "Peça essa moça em casamento para mim." Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor disse a eles: "O meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes. Nós casaremos com os filhos de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem, façam negócios por aqui." Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: "Façam este favor para mim. Eu darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo." Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição: que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês, e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição, e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã." Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: "Essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles."
Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. Três dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Hamor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se juntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: Nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Capítulo 35. Deus disse a Jacó: Apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de O Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: Você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel,
Eu sou um Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: Não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo. E antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Rúben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Azer. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com 2 mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, a filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeús, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó.
Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido do país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos edomitas que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5: Temã, Omar, Zefo, Gaitã e Kenaz. Com a sua concubina Tina, Elifaz teve Amaleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos: Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeús, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú com sua outra mulher chamada Oholibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeús, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Oholibama. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, de Bozra. Uzã, da região de Temã. Haddad,
filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saul de Reobote do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Aquboa. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mipsar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Capítulo 37. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá. Vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir. Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali, no vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando?
Eu estou procurando os meus irmãos. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? Ah, eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe. E antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Ah, lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois, jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa e mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: O rapaz não está mais lá. E agora? O que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Capítulo 38. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali, Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela, e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu.
Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava, por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim, você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: Volte para a casa do seu pai e continue viúva, até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Ira de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que o sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Você quer ir para a cama comigo? Quanto é que você me paga? Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mesmo mandar o cabrito. O que você quer que eu deixe? Seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, não. Ira voltou e disse a Judá: Não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Pois ela que fique com as minhas coisas. Assim, ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: A sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Tragam essa mulher para fora, a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: Quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine, veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos.
quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: Este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: Como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão. E ele recebeu o nome de Zera. Capítulo 39. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: Venha, vamos pra cama. Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: Venha, vamos pra cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Vejam só, esse hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história, assim: Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto. E ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Capítulo 40. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2.
e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. Vamos, contem o que sonharam. Sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei. Exprimia as uvas no copo e o entregava ao rei. A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim. E, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. O seu sonho quer dizer isto: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Três dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José. Esqueceu dele completamente. Capítulo 41. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram no rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto.
e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do senhor, ó rei. Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Ora, em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. E eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém se lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim,
o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito. E o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei disse a eles: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Deus lhe mostrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você, José. Você vai ficar encarregado no meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, abaixo do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abram caminho! Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu como esposa Azenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher, Azenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. E, como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos.